E eu quero então retornar com os irmãos em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 14. A última mensagem desta série foram nos primeiros versículos de Efésios capítulo 5. E agora chegamos então no versículo 8º. Você pode abrir a sua Bíblia ou, se preferir, acompanhar o texto aqui na tela. A palavra de Deus diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, mas exponham-nas à luz. Porque aquilo que fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Nesse capítulo de número 5, o apóstolo Paulo vai mostrando o contraste entre a vida de um cristão e de um não cristão. A vida entre alguém que é iluminado por Deus, alguém que vive na luz de Deus, e aquele que vive em trevas. São muitas as diferenças. Diferenças no comportamento, diferenças no linguajar, diferença nas motivações. E o apelo o tempo todo é: você é um filho da luz. Então, por favor, viva de acordo com a sua real identidade. Viva como filho da luz. O que nos motiva, então, a agir de uma determinada maneira é exatamente esta busca da coerência com a nossa identidade. Filhos da luz. Somos filhos da luz porque em nós brilhou a luz de Cristo. E não apenas brilhou sobre nós a luz, mas esta luz veio fazer parte da nossa existência, no nosso corpo, no nosso frágil corpo. Aqui a Bíblia diz que somos como um vaso de barro. Temos a luz de Deus, é o Espírito Santo que nos ilumina, que está dentro de nós. E o grande desafio é deixar esta luz interior irradiar para ao seu redor. Um dos poderes da luz, especialmente quando nós pensamos na luz do sol, é trazer vida à terra. Se não houvesse a luz do sol, tudo pereceria. No coração do ser humano, quando a luz de Cristo brilha, há também uma nova vida. E a vida é levada também para outras pessoas ao redor. E nós temos neste texto, logo no primeiro versículo que nós lemos, ou no segundo versículo que nós lemos, três características desta vida, três características que mostram esta presença da luz em nossas vidas. Então nós vivemos como filhos da luz quando nós irradiamos e frutificamos bondade. O texto diz aí: pois o fruto da luz consiste em toda bondade. A bondade é uma característica que aparece em diversas listas do Novo Testamento. A bondade é, por exemplo, um dos frutos do Espírito Santo. A bondade, portanto, é um indicador da presença de Deus em nossa vida, desta luz de Deus em nossa vida. Mas esse conceito é importante, porque o Deus com quem nós nos conectamos, o Deus que habita em nós, é apresentado na Bíblia como um Deus que é bom. Desde o Antigo Testamento, esse atributo divino, ele ressalta, ele aparece muitas e muitas vezes. Lá no livro de Salmos, por exemplo, no Salmo 145, versículo 13, nós lemos: o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Bondoso em tudo que faz. Eu penso que essa expressão resume bem a maneira como Deus age. E eu poderia citar aqui muitos e muitos versículos que apresentam, que ressaltam, que trazem de forma muito clara a bondade de Deus.
Bondade que é exatamente o oposto do egoísmo. Bondade que significa benevolência, bondade que significa generosidade, sensibilidade, solidariedade. Bondade divina nos seduz e nos conduz ao arrependimento. A bondade de Deus expressa no coração dos seus filhos também age desta maneira. E aí eu me lembro de um irmão da nossa igreja, que era um empresário, não crente, longe de Deus, longe dos caminhos de Deus, e que participou de um encontro para homens, lá na outra América. E participando deste encontro, ele viu muitos outros homens que saíram aqui do Brasil, viajaram milhares de quilômetros, pessoas das mais diferentes profissões, e que foram para este encontro para transmitir ali a mensagem do Evangelho, não só com palavras, mas com as ações. E num determinado momento em que ele percebeu aqueles homens ali servindo, ajudando como garçons, como cozinheiros e de tantas outras maneiras, aquilo sensibilizou o seu coração de forma especial. Mais do que as palestras, mais do que os testemunhos que ele ouviu, aquele exemplo vivo de pessoas ali manifestando bondade, interesse, sensibilidade, foi o que tocou o seu coração. E aí ele começou a sua jornada espiritual. Então, os atos de bondade, eles têm esse poder de revelar a presença de Deus, de sensibilizar as pessoas num mundo tão marcado pelo egoísmo. E nós temos não somente o exemplo, o referencial do próprio Deus, mas nós temos o referencial de Jesus, o Deus encarnado. Quando Pedro pregou lá na casa de Cornélio, ele destacou esse aspecto. Lá em Atos capítulo 10, versículo 38, nós lemos que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. E nós somos então seguidores de Jesus, nós somos filhos da luz, e este é o nosso grande desafio. Fazer algo que é útil e necessário para abençoar a vida do outro. Não precisa necessariamente ser uma grande coisa, pode ser uma grande coisa. Mas existem pequenos gestos que demonstram bondade, uma visita, um telefonema, um empréstimo financeiro ou uma doação, um investimento de tempo para ajudar uma pessoa em necessidade, o cuidado de uma criança ou de um idoso, a hospitalidade. As pessoas que olham para você podem dizer com sinceridade: você tem sido bondoso para comigo? No dia que você morrer, no seu velório, as pessoas que derem testemunho a seu respeito, elas vão poder dizer o seguinte: ele foi bondoso para comigo nesta circunstância, naquele dia, quando eu estava vivendo esta fase da minha vida. Seus familiares vão poder falar: eis aí alguém que foi bondoso, sensível, preocupado em ajudar o próximo. Eles vão poder dizer isso a seu respeito. O fruto da luz consiste em irradiar bondade. Se você faz uma análise dos seus últimos 15 dias, ou dos seus últimos 30 dias, você identifica situações em que você conscientemente, deliberadamente foi bondoso para com alguém? O segundo fruto que nós temos aí é a justiça. Nós manifestamos o brilho de Deus quando nós irradiamos e frutificamos justiça. Assim como a bondade, Deus espera que a justiça se manifeste em nosso interior, porque nós estamos conectados a um Deus que é justo. Assim como a bondade aparece como um atributo divino, a justiça também. Lá, já bem no Antigo Testamento, no começo, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, nós temos a seguinte descrição acerca de Deus: ele é rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos, todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Então nós temos aqui um aspecto extremamente importante da pessoa de Deus. Deus não é um Deus que vai agindo de acordo com o seu humor. Bem, hoje eu amanheci bem-humorado, então eu vou agir dessa maneira. Amanhã, se eu estiver de boa, eu ajo de outra maneira. E assim não. Nós temos um Deus que tem um padrão, nós temos um Deus justo, nós temos um Deus que age de acordo com as leis que Ele próprio estabeleceu, um Deus que é fiel à sua palavra, um Deus que sabe a importância de ter leis justas, ter padrões definidos, um Deus que sabe a importância de fazer uma promessa e cumpri-la. E é isso que Deus espera dos seus filhos, dos filhos da luz. Seguir as leis que foram por Ele estabelecidas, o que foi devidamente combinado. E no relacionamento com o próximo, honrar as leis e os acordos que são feitos. Verificar aquilo que é justo e que deve ser dado ao outro. Não dado, mas cumprido com o outro, melhor dizendo.
o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele faz uma oração. E ele ora para que aqueles irmãos sejam cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus, para a glória e louvor de Deus. O que significa essa justiça vinculada a Jesus Cristo? A justiça vinculada a Jesus Cristo, ela é mais do que cumprir uma lei. A justiça vinculada a Jesus Cristo que nós devemos praticar é a justiça que está vinculada ao fato de percebermos a nossa incapacidade de cumprir a lei. A lei mostra exatamente isso, que nós somos pecadores, que não temos a condição de cumprir a lei. Então, o primeiro cumprimento da lei é perceber que não somos capazes de cumprir a lei. É percebermos a necessidade da graça divina. Então, num relacionamento com Deus, seguir no caminho da justiça significa o reconhecimento de nossas fraquezas e da nossa dependência de Deus. No que se refere ao nosso próximo, significa ter uma postura confiável, ter uma palavra sincera, ser alguém que tem um padrão de comportamento, que cumpre o que promete, que quando falha com o outro, pede perdão, procura corrigir o erro e procura reparar o erro. É alguém que sabe o direito das outras pessoas, dos seus colaboradores, da pessoa que trabalha na sua casa, do seu cliente, dos seus filhos, dos seus pais, e busca viver de maneira a honrar os direitos do próximo. O que as pessoas dizem a seu respeito nesta área? Ah, eu estou lidando com fulano de tal. Ele é um cristão verdadeiro. Ele é um sujeito correto, honesto. Eu posso fazer um negócio com ele sem medo. Ou o contrário, aquele ali, enrolão. Cuidado com ele. Fizeram um contrato com ele, leia lá as letrinhas piudinhas, porque pode ter ali uma armadilha. O que as pessoas dizem a seu respeito? O fruto da luz consiste em toda bondade, consiste em toda justiça e em verdade. Então nós irradiamos essa luz divina quando nós irradiamos e frutificamos verdade. A ideia aqui dessa frutificação é aquela, como eu falei, o sol brilhando na terra, fazendo a terra frutificar. A luz de Cristo brilhando em nosso interior e nos fazendo ser frutíferos. Frutíferos em quê? Na verdade. Tudo na Bíblia que está relacionado à mentira tem como contexto as trevas espirituais. Na verdade, até literalmente, se a gente pensar nisso, muito da maldade que existe no mundo acontece num contexto de trevas, sobre o monte das trevas. Os que mentem, os que enganam, os que roubam, geralmente o fazem num ambiente de escuridão. Isso é muito simples. Se você está numa rua à noite, tem uma rua toda iluminada e tem uma rua escura, aonde você acha que existe mais probabilidade de lhe acontecer algo de ruim? O manto da escuridão, ele realmente favorece a presença do mal, da mentira. Por isso que o texto diz, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Quando a luz chega, a verdade vem à tona. A luz mostra os detalhes. A luz mostra a realidade, seja ela boa ou ruim. E este é um conceito que aparece muitas vezes, não só em alguns escritos de Paulo, mas principalmente de João. A literatura joanina, seu evangelho e as cartas mostram exatamente esse contraste entre luz e trevas, entre Deus como luz e o reino das trevas. Comportamento que se espera de um filho da luz e o que nós somos como filhos da luz em contraste com o mundo que está em trevas espirituais. Quando nós cultivamos esta luz que está em nós, nós abandonamos a hipocrisia. Nós abandonamos aquele desejo de sermos melhor, de apresentarmos, aparentarmos, sermos melhor do que realmente somos. Quando cultivamos essa luz interior, não existe em nós aquilo que chamaríamos de uma vida dupla. Sozinhos, lá em casa, quando ninguém está olhando de um jeito. Na presença de outras pessoas, agindo de outra forma. Em casa, sendo um tipo de pessoa, lá no trabalho, outra pessoa. No contexto eclesiástico, no contexto da igreja, piedoso. Lá fora, agindo como os outros agem. Não. Quando a pessoa é um filho de Deus que procura caminhar na luz, ela não tem um comportamento dúbio, ela não tem a sua vida
em duplicidade. Ela não tem medo de que uma pessoa pegue o seu celular e abra, ou veja o histórico do que está no seu computador, ou tenha acesso à lista de filmes que ele vê na internet, porque ele não tem do que se envergonhar. Mas quando temos pontos obscuros e secretos, quando alguém pega no nosso celular ou qualquer objeto que nós manuseamos e fica morrendo de medo, e se ele descobrir que eu estou acessando isso ou aquilo, nós temos aí uma vida de duplicidade. O ideal é que cada um de nós pudesse dizer: a minha vida é um livro aberto, sem páginas coladas. É importante, então, percebermos esse contraste entre luz e trevas. Nós devemos buscar uma vida de transparência, de sinceridade. Quando falhamos e erramos, temos que ter a humildade de pedir os erros e não de ficar com justificativas e mentiras. E nesse contexto, nós temos então um desafio adicional. Porque mesmo a pessoa sendo um não cristão, eventualmente, ele pode tentar trilhar esse caminho da bondade, o caminho da justiça e até uma certa medida o caminho da verdade. Mas o que é colocado a seguir é algo especial. O que é colocado a seguir, somente um cristão verdadeiro tem isto como foco e preocupação. Na sequência do texto nós lemos que aquele que está procurando viver na luz, ele está buscando aprender e discernir o que é agradável ao Senhor. Buscando descobrir o que agrada a Deus, é que nós vamos, de fato, seguir no caminho da bondade, da justiça e da verdade, com outras bases. O texto diz aqui, provando o que agrada a Deus, é uma outra tradução. A ideia original do texto é de um metal que está sendo provado. Ele é submetido a uma alta temperatura, ou ele é submetido a um tipo de ácido jogado sobre ele, e ele revela então a sua pureza, a sua real natureza, a sua real preciosidade. Então ele está dizendo o seguinte: olha, a sua vida você deve estar sempre se colocando à disposição de Deus para ser provado verdadeiramente, para que você possa revelar quem você realmente é. Esta é uma característica de quem está procurando caminhar no caminho da luz. Ele procura não apenas ser bondoso, justo e verdadeiro, mas ele se coloca diante do Senhor. Ele diz: Senhor, estou aqui pronto a ser testado por Ti. Uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus, até mesmo um ateu, ele pode tentar cultivar as virtudes como bondade, justiça e verdade. Aliás, os filósofos gregos, que obviamente não eram cristãos, muitas vezes eles apresentam esses grandes princípios éticos. E ele diz: o homem deve viver buscando esses ideais. E há pessoas que não são cristãos, mas são pessoas de boa índole, pessoas de uma boa formação, que buscam de alguma forma viver dentro desses princípios. Eles estudam sobre isso ou aprendem em casa. Ele diz para si mesmo: eu busco isso por respeito próprio, se eu não fizesse isso eu teria vergonha de mim mesmo. Eu não quero viver de qualquer maneira. Alguns até pensam: eu me preocupo muito com a minha reputação, com o nome da minha família. A nossa motivação para seguir nesse caminho proposto por Deus, meus queridos irmãos, ultrapassa isso. É mais do que a sua reputação, é mais do que o seu bem-estar, tem a ver com o fato de que eu quero agradar a Deus. Eu sirvo a um Deus que me ama e cuida de mim, eu quero agradar esse Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz o seguinte: a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, nem julgo a mim mesmo. Quem me julga é o Senhor. Você tem essa preocupação, meu irmão? De que as suas motivações mais profundas e os seus atos sejam atos que agradam ao Senhor, que a sua motivação seja aquela que agrada o coração de Deus. Porque nós podemos fazer, inclusive, a obra do Senhor com as motivações erradas. Nós podemos nos empenhar e fazer muitas coisas para Deus, mas com a motivação equivocada, para recebermos o aplauso humano, a admiração humana. E quando fazemos isso e não temos esse tipo de resposta, ficamos frustrados, desanimados, decepcionados. Na verdade, nenhum de nós deveria se decepcionar com as outras pessoas e com a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque o aplauso que nós buscamos tem que ser do Senhor. O caminho que nós buscamos deve ser o caminho de agradar a Deus. Então, se a pessoa busca
a bondade, a justiça e a verdade. Sendo um cristão que está andando na luz, ela deve fazer isso, essa pessoa deve fazer isso buscando agradar a Deus. Eu quero sugerir a você esta oração. É uma oração que, sinceramente, várias vezes eu faço. Ao começar o dia, você diga para Deus: Senhor, hoje eu quero agradar o Senhor. Ensina-me a viver uma vida que agrade o Senhor. E ao final do dia você pode também orar: Senhor, que meus pensamentos, minhas palavras e meus atos estiveram de acordo com a tua vontade. Fazer essa autoanálise e orar: ajuda-me, Senhor, a viver de uma maneira que lhe agrada. Essa atitude revela sabedoria. A sabedoria de procurar discernir a vontade de Deus, ou seja, como agradar a Deus. Mais adiante, no versículo 17, que nós vamos analisar com mais detalhes na semana que vem, nós lemos: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade de Deus. Ou seja, como agradar a Deus. Num casamento bem-sucedido, o cônjuge está permanente procurando saber como agradar o seu companheiro, não é verdade? Uma namorada, um namorado que ama, está apaixonado, ele procura descobrir como agradar o seu namorado, a sua namorada. O noivo, então, a noiva nem se fala, não é? E um casamento longo e feliz, existe isso. No nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. É mais do que cumprir um conjunto de regras, de leis, é saber: Senhor, esta minha atitude agrada o teu coração? Como eu vou viver hoje agradando ao Senhor? E uma das coisas que ele fala nessa sequência de agradar ao Senhor é que você não deve participar das obras das trevas. Então você vive na luz, você vive como filho da luz, não participando das obras das trevas. Ele disse isso claramente: não participe das obras infrutíferas das trevas, mas exponham-nas à luz, porque aquilo que fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Então, existe uma atitude de proatividade, mas ao mesmo tempo existem algumas atitudes de cautela. A vida cristã é assim: há coisas que você deve fazer e há coisas que você não deve fazer. Ao passo que os frutos da luz, bondade, justiça e verdade, produzem resultados espirituais para a sua vida e para a vida de outras pessoas, as obras das trevas, sob o ponto de vista espiritual, são infrutíferas, são improdutivas, são estéreis. Essas obras infrutíferas das trevas, elas equivalem às obras da carne, que o apóstolo Paulo apresenta lá em contraste com os frutos do Espírito. Existem obras infrutíferas, porque são obras que não alimentam a alma, não geram vida. Pelo contrário, são estéreis. E muitas delas não apenas são estéreis, mas elas são vergonhosas. Mesmo aquele que não tem o conhecimento completo da palavra de Deus, muitas vezes sente vergonha. E o apóstolo Paulo diz: mencioná-las, até citá-las, é vergonhoso. Você já viu viveu uma situação em que alguém tem uma mente, tem uma postura, tem algo tão depravado que você se sente constrangido de estar ali ouvindo aquilo, ou vendo aquilo? Nós deveríamos nos sentir assim. Porque o mundo foi se afastando tanto dos padrões de Deus, há um sistema tão degradante em que certas coisas deveriam nos ferir, nos constranger. E é complicado quando você se acostuma com o padrão do mundo. E mais do que isso, quando você começa a agir de acordo com esse padrão degradante. Por isso o apóstolo Paulo está chamando aqui a nossa atenção com relação a isso. Nós que vivemos num ambiente, muitas vezes, mais cercado de irmãos, especialmente aqueles que nasceram na igreja, no ambiente da igreja, nós vivemos muitas vezes uma espécie de uma bolha. Nossos amigos, nossos relacionamentos todos dentro da igreja. Às vezes a gente só vai ter alguma noção da malignidade do mundo e da estrutura pecaminosa que existe no mundo quando a gente cresce um pouco mais, começa a ler alguma coisa ou ver alguns filmes. Embora isso hoje esteja mudando um pouco. Talvez isso hoje seja diferente da época que eu era criança ou adolescente. Porque com a entrada da internet na nossa casa, o que existe de pior no mundo está ali na sala, está ali diante de 2, 3 toques.
Talvez o apóstolo Paulo, se escrevesse nos nossos dias, não diria, é vergonhoso, porque onde é que está a vergonha mais? No passado as pessoas faziam muitas coisas erradas, mas escondiam. Hoje em dia as pessoas fazem o que é errado e defendem o que é errado e publicam o que é errado, por mais vergonhoso que devesse ser. O nível de depravação moral do mundo, nesse sentido, me parece muito pior. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: naquela época havia coisas terríveis, e um cristão saber e comentar e se envolver com isso era vergonhoso. Nós não podemos nos isolar completamente desse mundo. Jesus Cristo não exerceu o seu ministério no alto de uma montanha, sozinho, fugindo das pessoas. Aliás, ele foi questionado por isso. Esta semana eu estava atendendo uma irmã aqui na igreja, uma nova crente, e ela me perguntou a esse respeito: pastor, eu sou uma nova crente, eu vou me batizar, eu quero saber se eu posso continuar tendo alguns amigos que têm um comportamento bem diferente do meu. Se deve continuar. Você não vai agir como eles agem, você não vai compactuar com o que eles fazem, mas você não pode romper esses relacionamentos completamente, porque como é que você vai mostrar a luz de Jesus para eles se você se isolar completamente? É claro que você tem que fazer uma autoanálise. Você tem que parar e refletir até que ponto eu estou influenciando ou sendo influenciado. Porque se você está se associando em obras infrutíferas, recue. Mas o desejo de Deus é que você possa caminhar numa comunhão com Ele tão grande, tão bonita, que você, mesmo estando perto de quem está em trevas, você esteja ali mostrando a luz do Senhor. Você seja uma bênção na vida daquelas pessoas. O modelo é Jesus Cristo. E Ele se relacionava com os publicanos, com os pecadores. Havia alguns interesses comuns e Jesus fazia essas pontes, essas conexões, e Ele é o nosso referencial. O desafio maior, então, é não participar das obras infrutíferas, mesmo estando num mundo contaminado pelo pecado, com tanto pecado ao nosso redor. Mas expor a realidade do pecado, irradiando luz. Não participe das obras infrutíferas das trevas, mas exponha-nas à luz. Como é que isso acontece? Tem gente que pensa que sendo luz e tendo os princípios de Deus que iluminam a nossa vida, tem que viver com um dedo acusatório diante de todo mundo. Tem gente que quer exigir de um não cristão o padrão de comportamento de um cristão que nem ele próprio é. Tem gente que se acha árbitro e juiz de todas as outras pessoas e quer impor os seus valores e a força, sendo que essa pessoa nem tem a presença do Espírito Santo na sua vida. O desafio que nós temos como filhos da luz não é ficar criticando e descendo pau em todo mundo e falando mal de todo mundo que anda fora da vontade de Deus. A luz não faz esforço para mostrar a verdade. A luz é e mostra a verdade. Então, quando você está vivendo a integridade do Evangelho, buscando uma vida de santidade, a sua simples presença muitas vezes vai constranger aqueles que estão fazendo mal. Sabia disso? Se você vive num ambiente, por exemplo, que se conta muita piada imoral, e você nunca conta piada, esse tipo de piada, se você não participa daquilo, a sua presença às vezes constrange. Não é verdade? Que algumas vezes, vamos mudar de assunto, chegou aí um cristão. É bonito quando isso acontece. Mas quando eles estão fazendo tudo que estão fazendo de errado, e você está ali, e depois de algum tempo, o tempo está passando, não acontece nada de diferente, talvez a tua luz não esteja brilhando tanto. Porque o fato é que a presença da luz mostra a verdade, e a pessoa tendo essa verdade, muitas vezes ela se sente constrangida. Mas o objetivo de Deus é que não apenas a pessoa que está fazendo mal se sinta constrangida quando esta luz que você emana joga sobre ele. Talvez vai haver alguma retaliação em algum momento, talvez vai haver alguma crítica, mas algumas pessoas, sendo expostas à luz, vendo a sua pecaminosidade, vão ser impactadas com isso e transformadas pelo Espírito Santo. E aí nós temos então o último aspecto importante dessa nossa vivência como iluminados de Deus. Deus espera que nós possamos irradiar a luz que leva transformação à vida das pessoas. Expor a luz significa lançar a luz do Evangelho sobre a pessoa e a sua situação. Você não precisa ficar criticando o outro pelo pecado dele, mas a sua simples presença, tendo uma vida diferente, mostrando um modelo diferente, vai impactar em algum momento a vida de outras pessoas. Ele vai perceber que o problema é mais profundo, que o problema não está na prática simplesmente do que é errado, mas no que está no seu coração.
Ele vai perceber a sua própria pecaminosidade quando ele compara a vida dele com a sua vida. Os cristãos são filhos da luz. E nessa luz que eles irradiam, alguns não cristãos verão o que eles estão fazendo, de uma maneira que eles nunca tinham visto. E certamente desejarão também ter a mesma experiência que você teve, de ser lavado, justificado, purificado e santificado. O que aconteceu na nossa vida será desejado por eles. Uma experiência espiritual impactante. Por isso é que o apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre essa questão da luz, do testemunho, que a luz mostra a verdade, ele volta ao nascedouro. Ele volta àquela experiência que modificou a nossa vida. Quando a luz veio brilhar na nossa vida. E ele diz, por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ele está falando aqui da experiência de conversão. Ele está citando aqui Isaías 61, e ele está, segundo alguns estudiosos da Bíblia, mencionando aqui um trecho de um hino que era cantado, que era falado na época da Páscoa e no batismo dos primeiros cristãos. Levanta-te dentre os mortos. A conversão, meus irmãos, é como despertar de um sono. Ressuscitarmos para a vida, sairmos das trevas para a luz. E quando nós irradiamos a luz que recebemos na conversão, isso vai impactar outras vidas também. E muitos deles vão passar por essa mesma experiência. Nossa vida iluminada, por si só, denuncia não só o pecado ao nosso redor, joga luz sobre erros, mas ele pode levar pessoas à convicção de quão feio é o mal e como a sua vida pode ser transformada num facho de luz. Sua vida iluminada tem impactado a vida de outras pessoas ao seu redor? Você é capaz de, olhando a sua trajetória cristã, perceber que Deus usou a sua vida iluminada para iluminar outras vidas? Para conduzi-los a Jesus? Ore para que isso aconteça. Não se isole daqueles que estão nas trevas, mas com gesto de bondade, justiça e praticando a verdade, que a sua vida ilumine a realidade das pessoas perto de você. Que nós nunca nos esqueçamos quem somos. Somos luz. Você é filho da luz. Você é uma pessoa iluminada. Você é um astro de Deus. Viva como filho da luz. Viva procurando agradar a Deus de todo o coração. Avalie sempre as motivações do seu coração em tudo que você faz. O que o deixa frustrado, o que o deixa realizado. Você vive isso porque está vivendo, buscando a aprovação dos outros ou de Deus. E que a luz de Cristo seja tão forte, visível, tão atraente, que conduza outros também a se tornarem luz. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, estamos em Tua presença. Com o nosso coração agora repleto da Tua palavra. E que esta palavra, Pai, possa frutificar nas nossas vidas. Na minha vida e na vida de cada irmão que aqui está. Que nós possamos, ó Pai, no dia a dia, nas mínimas coisas, resplandecer a Tua luz. E que outras pessoas sejam impactadas com a Tua luz brilhando em nós. E que eles também sejam iluminados por Ti, Pai. Que nós possamos, como uma vela que acende outra vela, possamos, ó Pai, iluminar o mundo. E que a nossa igreja seja aqui um farol que ilumina, não apenas Aldeota, mas esta cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo, Pai. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém.